quanto nós precisamos de Ti. Talvez o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso parceiro, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos amigos aqui na terra nunca tenham ideia do quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Mas eu, diante do Senhor, diante desta congregação e diante dos anjos, digo, eu preciso muito do Senhor. Eu tenho uma grande necessidade de Ti. Eu preciso da intervenção do Senhor, da bênção do Senhor, da proteção do Senhor, do livramento do Senhor. Tenho precisão de Ti aqui hoje à noite. Então venha e nos abençoe. Com o perdão, com a cura, com a coisa que é extremamente necessária a todos nós, com a liberação da nossa fé. Em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Shalom a todos vocês. Teve muita gente que ficou com a boca fechada. Eu disse shalom para vocês. Shalom é paz, é saúde, é prosperidade, é integridade. Quem é que deseja um shalom aí? Shalom a vocês. Glória a Deus. Enquanto nós estamos em pé, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o 1º. Glória a Deus. Tem agradecimento da irmã Zenilda, em pedido de oração na live de sexta-feira. O pastor César orou e, graças a Deus, já fui curada. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Tem pedido de oração aqui também para a libertação da depressão da sua mãe que está passando. Nós vamos orar. Temos aqui a apresentação de uma criança, irmão Josué, junto com a sua esposa, Michele, deseja apresentar seu filho. É isso? Muito bem. E aqui temos os visitantes, os que estão conosco, os irmãos de Massanassu. Irmã Severina, Ellen, Alex, Silvana, mãe da irmã Zenilda. São todos bem-vindos em nome do Senhor. Amém. Temos também o irmão Júnior, que é nosso visitante aqui. Temos a irmã Janete, que é nossa visitante aqui. Temos o pastor César, que é nosso visitante aqui também. Até eu sou visitante aqui. Faz quanto tempo que eu não venho aqui? Mas hoje eu estou visitando aqui, né? Hã? Tem o Túlio que está visitando aqui. Quem é que conhece o Túlio? O Túlio é aquele rapazinho que namorou com a Rebeca. Depois que ele carregou a Rebeca, ele veio pouco aqui, ó. É assim, tá certo? É verdade ou não é verdade? Pois é, vamos acertar as contas dele hoje, né? Glória a Deus. Vamos ler Efésios primeiro, o verso 3 até o verso 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos repetir isto, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Pai, que estas palavras sagradas que foram lidas possam ser transferidas deste papel para as nossas almas. Amém. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu estou vindo, nós estamos vindo, irmão Túlio, eu, Janete, irmão Júnior, irmã Rebeca, do sepultamento de um irmão aqui na Várzea de Passira, irmão José. Ele partiu ontem de maneira assim, que eu acho que é a melhor maneira que um crente podia partir desta vida. Ele levantou de manhã, saiu com a sua esposa, sentou numa mureta da casa de um vizinho e sentiu que estava um pouquinho tonto, pediu um álcool. Quando foram pegar, ele desmaiou e não voltou mais. Partiu sem dor, sem sofrimento e foi embora. E nós estivemos lá agora à tarde fazendo a sua cerimônia de despedida e falando com a família e com os irmãos sobre, na verdade, o que é a morte. Ela é apenas uma transferência de lugar. Ela nos tira deste vale de lágrimas e nos coloca numa terra onde não há lágrimas, onde não há sofrimento, onde não há tristezas, onde não há doença, onde não há mais pesares. Muitos de nós nos dizemos cristãos, mas temos muito medo de morrer. Temos muito medo de deixar esta vida. Quem é que tem medo de morrer aí? Não, estou falando de verdade. Agora todo mundo ficou com a mão baixa aí. Tem uma irmã ali que foi sincera. Vocês não foram sinceros. Quem é que tem medo de morrer? Levanta a mão para ver. Já começou assim, sabe? Você tem medo de morrer também? Você só fez assim? Então, a grande verdade é que se nós soubéssemos o que é do outro lado, nós não quereríamos ficar aqui. A gente fala que lá é muito bom, mas ninguém quer ir para lá. E o profeta, o irmão Branham, teve estas experiências. Eu lembro que um pai de família que teve seu filho acidentado, morreu, partiu num acidente de carro, e foi pedir para o irmão Branham orar para que Deus ressuscitasse o filho dele. E o irmão Branham disse, ele era um vidente, ele disse, eu posso orar, e eu tenho certeza que Deus pode mandá-lo de volta. Mas se eu fosse você, eu não pediria ele de volta. Ele disse, eu posso ver que agora mesmo ele está do outro lado conversando com a minha filha. Eu, se fosse você, não chamaria ele de volta, porque ele não quer voltar. Quem foi do outro lado jamais quer voltar aqui. O próprio irmão Branham teve esta experiência quando ele estava deitado em sua cama, junto com a sua esposa, e foi levado nesta outra dimensão. E ele esteve ali, o anjo mostrou a ele a multidão de pessoas transformadas, pessoas que eram velhas, estavam todos num corpo de 18 anos, 22 anos. E quando ele foi falado sobre o julgamento que todos vão sofrer, principalmente os líderes, que serão responsabilizados do que ensinou para as pessoas. E o anjo disse, agora chegou a hora de você voltar. E ele olhou e viu a esposa deitada, viu o corpo dele deitado ao lado, e disse, eu vou ter que voltar para ali? Disse sim, não, eu não quero ir.
É mais ou menos, numa comparação bem rústica, é que se nós tivéssemos nascido aqui, todo mundo como porcos, na lama, comendo lavagem, vivendo num despojador de lama, e depois nos tornássemos seres humanos. E aí alguém chegasse a você e dissesse, não, você vai voltar a ser porco novamente. Você gostaria de ser porco? Ninguém queria ser porco mais. Então, quando a gente fala da vida do outro lado, nós estamos falando de que quem vai para lá jamais quer voltar para cá. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dores, ninguém quer ter decepções. Uma das piores coisas que nós enfrentamos aqui nesta vida é o que foi cantado neste último hino. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes. Você já parou para pensar o quanto é constrangedor você pedir uma coisa para Deus e Deus ficar calado, não te dizer que vai fazer ou que não vai fazer? E você, às vezes, disse assim, porque logo que você termina uma oração e não tem uma resposta, a primeira coisa que vai acontecer é o diabo te dizer, ele não te ouviu. Você não vai ser atendido. E automaticamente, quando você ouve isto, a maioria dos crentes desistem da sua oração. Simplesmente passam a não acreditar naquilo que pediram. Eu disse no culto de terça-feira à noite, quantos estiveram aqui terça-feira, quando eu preguei sobre armazene alimento. Eu disse, as pessoas não armazenam aquilo que ouvem. Elas não guardam. E a razão é simples. Quando você termina um culto, a primeira coisa que vai acontecer é que depois daquele culto vai vir tantos assuntos, tantas conversas, que quando você chegar em casa, você não tem mais nada daquele culto. Perdeu tudo. Isto é para cumprir o que Jesus disse, que quando a palavra que é semente é semeada e cai à margem do caminho, as aves dos céus vêm e arrebatam aquelas sementes. Ou seja, Jesus explicou esta parábola dizendo, o diabo vem e tira aquilo do seu coração. Como é que ele tira? Termina o culto e ali fora diz, nossa, seu vestido é bonito. Aí você já não pensa mais no que você ouviu, está pensando no vestido. Você viu o que aconteceu lá no jornal hoje, na política? E daqui um pouco você está lá e poucas conversas depois do culto, você já esqueceu tudo aquilo que você ouviu. E você chega em casa, não levou nada do culto. Levou das conversas, e o que você armazenou? Nada. E o que o diabo conseguiu fazer? Tirar aquele culto do seu coração. Você não tem nada. Então, quando você precisar das coisas que foram ensinadas naquele culto, você não as tem, porque o diabo já levou. E você simplesmente vai ver pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e a vida deles não muda em nada. Porque eles não armazenam nada. Porque o diabo leva tudo. E principalmente isto que nós estamos falando aqui. Então eu disse para os irmãos, eu até desafiei, eu disse, hoje de manhã nós lemos o Salmo 106 e eu disse, o que foi mesmo que nós oramos? Veja se você se lembra o que foi que você orou hoje quando você levantou. Porque há muitos crentes que nem orar oram, eles rezam. O que é rezar? É uma repetição das mesmas coisas. Assim, ó, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha família, abençoa os meus negócios, abençoa a minha saúde, abençoa o meu trabalho no nome de Jesus, amém. E amanhã você fala a mesma coisa. O que você fez? Orou ou rezou? Você tem uma reza, aqui não é oração. Oração é uma conversa de alma.
E quando você conversa com Deus, você precisa guardar o que você conversou. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai lembrar, Senhor, nós conversamos aquele dia. E nós acertamos aquilo naquele dia. Então eu estou aqui por causa disto. Não sei se vocês se lembram do testemunho daquela irmã que o filho foi internado, foi para o hospital. Disse, Senhor, eu estou indo no hospital para trazer o meu filho de lá. Eu estou indo buscá-lo. Eu não quero que ele continue lá mais. E eu estou pedindo isto porque o Senhor disse que tudo o que eu pedisse, cresce, eu teria. Então, quando ela chegou no hospital, a primeira notícia que ela teve foi, teu filho morreu. Sabe qual foi a reação daquela irmã? Ela sabia o que ela tinha conversado com Deus. Ela se ajoelhou na beirada da cama e disse, Deus, não foi isso que nós combinamos quando eu estava lá em casa. Lá na beirada da minha cama eu combinei com o Senhor que eu viria buscar o meu filho e queria levá-lo para casa. E não vou levá-lo morto. Enquanto ela estava orando, e a enfermeira correu para chamar o médico porque a criança estava morrendo, tinha morrido. Quando a enfermeira voltou com o médico, a criança nem no quarto estava mais. Aleluia! Ficou todo mundo apavorado procurando a criança. Quando olharam, ela estava sentada no chão brincando. Porque Deus quer saber o que você combinou com Ele cada dia. Amém. O que você ora e o que você pede, aquilo que você crê, é aquilo que Ele vai te dar. Mas quando você ora e pede, e daqui um pouco você nem se lembra, porque pode passar 1 dia, 2, 3, mas um dia que você chegar para conversar com Ele, diz, e aquela nossa conversa? Vocês acham que Deus falha com a sua palavra? Você acha que as pessoas não recebem porque Deus não quer dar ou porque nós esquecemos daquilo que nós pedimos e começamos a duvidar daquilo porque não recebemos? Então as pessoas não recebem porque elas não podem manter a sua fé. É como disse aquele pregador dentro do avião. O que você acha dos cristãos hoje? Eles dizem que eles abandonam a sua lavoura. Quem é que mexe com lavoura? Aqui, irmão Zé de Tutu, hoje planta o quê? Não planta mais chuchu, né? Planta o quê? Hã? Batata? Macaxeira. E que tal se o senhor largar aquela roça de macaxeira de lado? Plantar e não for lá colher? Acabou. Então, os crentes são assim. A maioria dos crentes, eles fazem até um plantio, eles vão lá e pedem. Só que eles não esperam chegar o tempo. O senhor planta e colhe no mesmo dia? Não. Quando nós oramos, nós precisamos estar conscientes disso. Eu estou plantando e eu vou colher a resposta desta oração. Quantos meses demora para dar uma macaxeira? Quanto? 6 meses. Quem é que tem paciência para esperar 6 meses numa oração aqui? Você ora e quer receber no mesmo dia. Se não acontecer na mesma hora, amanhã você já está esquecido e às vezes está até aborrecido e disse, Deus não me ouviu. E eu sei que é difícil. Uma das piores coisas que nós, os humanos, temos aqui nesta vida, sabe, é a ansiedade. Sabe, é esta vontade de ver acontecer no mesmo momento. E Deus quer tirar esta ansiedade de nós e fazer com que nós vivamos pela fé. Sabe o que é fé? É chamar coisas que não existem à existência. É como disse o profeta, Deus falou, haja luz, e não se preocupou se a luz apareceu ou não. Ele simplesmente se moveu. E aquilo foi de um dia para o outro dia,
como para nós 1000 anos. E ele sabia que aquilo ia acontecer. Eu não sei quantos minutos ou quanto tempo demorou para aquilo acontecer, mas o certo é que a luz apareceu. Amém. Então nós estamos vivendo num momento em que Deus precisa fazer uma coisa em nossos corações. E isto se nós quisermos fazer um pacto com Ele aqui hoje à noite, fazer um acerto, termos uma conversa com Deus aqui hoje à noite e dizer para Ele: eu quero fazer um acerto com o Senhor, eu quero acertar aqui um compromisso com o Senhor. Eu não vou deixar minha lavoura morrer no mato. Eu não vou deixar de receber aquilo que eu plantei. Eu vou colher todas as minhas orações. Amém. Eu vou ver cumprir todos os meus pedidos. Amém. Eu não estou preocupado se o quadro é feio, porque Deus trabalha assim. Deus pega o último e faz dele o primeiro. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. E Deus pega aqueles que se humilham e faz deles exaltados. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto das Escrituras, que Deus ama aqueles que se humilham debaixo da sua potente mão. Só que o versículo não para aí. A Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, Deus a seu tempo os exalta. Amém? Então eu estou dizendo aqui que Deus não quer que você termine com uma oração sem resposta. Deus quer completar a sua alegria. Eu gosto da Bíblia. Eu não acho que Jesus estava dizendo assim: vocês nunca me pediram nada. Ele disse: até agora nada pedis. Pedis para que a vossa alegria seja completa. Será que os discípulos nunca tinham pedido nada? Ou nunca tinham pedido nada que fosse interessante, que fosse realmente grande, que fosse realmente significativo, que realmente trouxesse para eles uma alegria plena? Eu não sei o que é que faria você ser feliz e que você se sentisse a pessoa realizada e que você sentisse que realmente Deus está com você e você tem uma filiação e que Deus está zelando de você de uma maneira especial. Eu não sei, porque os discípulos, eu tenho certeza que pediram, mas o que pediram não fazia deles uma pessoa feliz completa. Eu quero dizer aqui a vocês hoje à noite que Deus quer que a sua felicidade seja completa. Amém. Parece que pouca gente se interessa com isso. Amém. Felicidade plena, o que é que faria de você a pessoa mais feliz da terra? Porque nós estamos vivendo um momento assim, que nós temos, deixa eu falar um pouquinho, às vezes alguns chuviscos. Mas eu me lembro da ressurreição do menino da Finlândia. O irmão Brana teve a visão daquele menino que o carro ia esmagá-lo e seria ressuscitado. E quando ele chega na Finlândia, não sabia onde, ele viu aquela criança, ele disse: eu já vi essa criança em algum lugar. E ele pegou a Bíblia e disse: é a visão que eu tive, está anotada na página branca da Bíblia. Então ele disse: irmão, olha na sua Bíblia, vê se confere a visão. Ele disse, se ajoelhou e disse: se esse menino não voltar à vida, eu ponho uma placa nas costas e digo que eu sou um falso profeta. Onde ele estava? Na Finlândia. E ali era um país comunista. E ele disse que aqueles soldados russos que estavam dominando o país, em poucos minutos viram um garoto que as pernas estavam esmagadas, os olhos projetados, todo arrebentado, voltar à vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele disse? Sabe o que os soldados disseram? Vale a pena servir um Deus assim. Isto é, quando nós chegamos a um momento em que Deus quer que da nossa boca, não é assim, sabe, é assim, é você confessar, vale a pena servir a Deus assim. Quantos gostariam de ver um Deus que responde às suas orações e que você estaria tão feliz e entusiasmado que você diria assim: ei, vale a pena servir um Deus assim.
E isto é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Isto é o que Deus deseja que cada um... Você precisa de parar. Deus não está interessado em ver você frustrado. Deus não está interessado em ver você decepcionado. Agora, uma coisa precisamos entender. Deus quer que você acredite nele. Amém. Que quando você pedir alguma coisa a ele, escute bem, eu vou citar uma escritura e vou ler para vocês. Que quando vocês pedirem alguma coisa para ele, você sabe assim, eu já recebi esta bênção. Amém. Não importa se vai demorar 1 ano, 6 meses, 3 meses, mas você sai dali dizendo, eu acertei esse negócio com Deus, Deus não falha e eu também não vou falhar, porque eu vou crer e eu vou contar a minha vitória. Então, o irmão Brana nos ensinou que a única, diga aí única, eu quero que você ponha isso na sua cabeça. A única maneira de recebermos as coisas de Deus é quando nós acertamos, pedimos e começamos a agradecer antes que aquilo chegue. Aleluia. Então parece que quando alguém está agradecendo uma coisa que antes que chegou é porque ele creu. É porque realmente ele creu. Não importa, não chegou, vai chegar. Amém. Não chegou, vai chegar. Amém. Ora, quantas vezes... Minha mãe morava em Goiás, ela dizia, meu filho, manda aí umas fitas de vídeo para que eu possa assistir os cultos. Eu dizia, já coloquei no correio. Passava 20 dias, ela me ligava e disse, as fitas não chegou. Mas eu disse, mas eu já coloquei. Então ela sabia que eu tinha colocado, porque eu disse para ela que tinha colocado. E quando você pede uma coisa para Deus, Deus vai fazer. Amém. Eu quero dizer para você, vai fazer, não, ele já fez. Amém. E às vezes ainda não chegou na sua mão, mas você precisa ter a certeza que ele já fez. Então, a Bíblia diz, se nós sabemos que ele nos ouve e que nós temos as respostas das nossas petições, então por que nós duvidamos? Por que não temos paciência para esperar? Ei, o correio vai bater na tua porta. Eu quero dizer que o anjo de Deus vai ministrar isso na tua vida. E numa manhã, quando você acordar, as coisas mudaram. Eu estou acostumado a isso. Há poucos dias eu fiz uma oração para o Senhor e eu não estava esperando que ele fosse responder daquela maneira. Então, quando eu saí do culto e que eu não estava nem lembrando daquilo, que eu olhei meu celular, acendeu a luz. Que eu olhei e eu disse, mas não é possível. Mas não vê que ele responde a gente mesmo? Não vê que ele faz exatamente como você pede a ele? Você não sabe o que ele faz? Às vezes passa um dia, passa 2, passa uma semana, mas ele nunca esqueceu das suas orações. Agora nós estamos acostumados, ou eu vou usar um termo aqui que fica meio pesado, e nós não queremos isto para a nossa vida. Nós estamos acostumados a lidar com crentes que não são crentes, são incrédulos. Por que são incrédulos? Porque se nós estamos esperando ver para crer, nós somos Tomé. Tomé disse, eu só creio se eu ver os sinais na mão dele. E Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém. Então a coisa que nós precisamos na nossa vida aqui hoje à noite, a primeira delas é crer. A única coisa que Deus exige de mim e de você, creia. Creia que a minha palavra é a verdade. Creia que vai passar céus e terra, mas que a minha palavra não vai passar. Creia que eu não vou falhar com você. E eu quero dizer a você que Deus vai mudar radicalmente a nossa vida. Aqui pouca gente está crendo. Eu estou dizendo que Deus vai mudar radicalmente a nossa vida. Eu não sei se você se interessa por isso, mas Deus vai mudar radicalmente a nossa vida. Deus vai mudar a posição desta mensagem no Brasil e no mundo.
Deus está propondo um avivamento em que Ele vai liberar a fé das pessoas e elas serão tão poderosas que aquilo que elas pedirem, elas terão nas suas mãos. Eu creio. Glória a Deus. Então, mas eu não estou vendo saída. Não é preciso você ver saída. Eu quero dizer que Deus tem recursos diversos. Amém. A gente não entende como Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, Ele faz. Deixa eu falar alguma coisa aqui para vocês, assim, como Deus é capaz de mudar uma situação num dia. Eu vi um pregador dizendo, eu tinha uma garagem de alugar carros nos Estados Unidos. E aí eu saí para trocar o óleo do meu carro e fui numa concessionária da Chrysler. E quando eu cheguei naquela concessionária, aquele dono daquela concessionária estava vivendo o último dia para ele fechar aquela loja. Por quê? Porque não estava vendendo, porque tinha não sei quantos carros já do ano anterior lá encalhados. E quando eu cheguei, fui trocar o óleo daquele carro, o dono daquela concessionária veio a mim e disse, ei, como é que estão as coisas lá na sua empresa? Disse, este é o 3º mês que nós estamos batendo recorde em vendas. E começou a conversar com aquele cidadão, e daqui um pouquinho ele disse, eu vou lhe fazer uma proposta. Você vai lá e fecha o seu negócio, e eu vou te dar 22% de ações da minha empresa. De uma concessionária. Ele tinha uma empresa de aluguel de carro. E agora ele estava sendo convidado a ser sócio de uma concessionária da Chrysler. Ele disse, de manhã eu era apenas um homem que alugava carro. À tarde eu era sócio em 22% de uma grande empresa, sem botar um centavo de capital. Eu quero só te dar um testemunho. O que Deus faz quando Ele quer mudar a vida de uma pessoa? Então ele disse, eu entrei naquele negócio, e a única coisa que eu faço, quando eu não entendo e não conheço a saída, eu digo, tu és o Deus de Daniel. Amém. Tu és o Deus que tirou ele da cova do leão, tu és o Deus de Mesaque, Sadraque, Abednego, tu és o Deus do impossível. Então me mostra a saída. Amém. E ele disse que simplesmente entrou num negócio assim. 3 meses depois, eles estavam batendo recorde também em vendas. 4 meses depois, ele comprou a empresa completamente, não era só sócio com 22%, ele tinha todas as ações da empresa sob o seu domínio. Ele havia comprado. Então eu quero dizer que quando Deus quer mudar uma história, Ele pega um José, que é um prisioneiro de manhã, e à tarde ele é primeiro-ministro de uma nação. Deus não faz essas coisas mais, faz. Eu contei há poucos dias que eu estava dentro do banheiro tomando banho. Agora, eu não tenho culpa. E eu saí do banho, quando fui pegar a toalha para enxugar, Deus falou, pegue aquele carro que você tem lá em Brasília e dê para aquele irmão de presente. Eu disse, eu dar meu carro? Aleluia! Não vou dar, não. Receber é bom, mas dar um carro para aquele irmão. E eu fiquei assim, e disse, meu Deus do céu, vou ter que dar aquele carro. Aqui, ó, esse homem aqui, ó. E aquele irmão não tinha carro. Aquele irmão estava vivendo uma situação muito difícil. Amém. E eu passei uns 2 meses com aquilo falando na minha alma. Quando eu fui a Brasília, o irmão foi me buscar no aeroporto, no dito carro. E eu larguei ele na porta da casa dele e peguei o carro. Quando eu fiz a volta no carro, Deus falou, eu já mandei você dar esse carro para esse homem. Amém. E quando foi à noite, eu chamei ele no escritório e disse, senta aqui, irmão. E ele ficou assim meio amarelo. Eu disse, eu tenho uma história para te contar e talvez você não vai gostar, senta por aqui. E ele pensou, pastor vai me dar uma bronca.
pastor vai me dar uma bronca agora. E eu disse, olha, o que eu vou lhe dizer talvez não lhe agrade, mas eu vou lhe dar um carro. Porque Deus mandou te dar esse carro. Toma essa chave desse carro, esse documento, esse carro é seu. Esse homem ficou amarelo, passou a noite chorando em casa, isso não é possível. Deus, quando quer mudar uma história, Ele simplesmente muda a história. Ele muda a história. Você não está nem pensando nisso, ele não estava pensando em ganhar um carro, Deus deu o carro. Vocês ouviram o testemunho daquela menina, daquela moça de 22 anos, que era surda e muda em Campina Grande. Eu vou para o culto, eu não estava pensando naquela moça, não sabia nunca que ela era surda e muda. Eu entro no culto, a moça está sentada ali, eu estou falando sobre uma experiência do irmão Brana, a mãe da moça levanta e diz, minha filha é muda e surda, igual aquela que o irmão Brana orou, e Deus curou. E como todo mundo ficou falando assim, pensando, e agora, o que o pastor César vai fazer? O pastor César não pode fazer nada, porque eu vou contar para vocês. O irmão Brana me surpreendeu há poucos dias, disse assim, nem Jesus podia curar. Quando ele estava aqui na terra como homem, nem ele seria capaz de curar nenhuma pessoa doente. Porque o próprio Jesus disse, é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Amém. Então não é o César, não é Jesus, não é o William Brana, é o próprio Deus que vem para poder fazer as coisas. Então quando as pessoas, aquela mulher se pôs de pé, eu disse assim para o povo, põe esta moça aqui, porque eu não estou com medo disso não. O Deus que nós cremos é poderosíssimo. E daqui um pouco eu fui falando e disse, olha, se alguém chegar a você e colocar as mãos sobre a sua cabeça, e fui lá e botei a mão na cabeça da moça. Se alguém chegar a você e colocar suas mãos sobre você e disser assim, moça, fale e ouça, creia, porque isso é o que acontece. E simplesmente continuei pregando, e quando eu virei as costas, a mãe da moça gritou, ela está ouvindo. Ela tinha 22 anos, nunca tinha ouvido na vida. E eu preguei, daqui um pouco, quando fui ministrar a ceia, lá vem um grupo de irmãs para frente da mesa, ela está falando. E nós gravamos esse testemunho sábado lá, que foi uma coisa emocionante. A menina de 22 anos aprendendo a falar igual uma criança, que quando é pequena ninguém não sabe falar, então ela era muda e surda, não sabia o que falar. Está sendo treinada agora a falar. Como você fala para uma criança? Fala papai, ela fala papá. Fala mamãe. Então está se desenvolvendo. E a mãe disse, todos os dias eu estou ensinando uma fala nova, uma palavra nova para minha filha, e ela está aprendendo. E disse, o que é maravilhoso é que ela saiu daquele momento, daquele culto, crendo que estava curada. E foi para casa ouvindo e continuou ouvindo, está falando porque creu. Então, quando nós cremos, coisas grandes e extraordinárias estão no nosso caminho. Eu estou chamando as pessoas para crer. Onde? Como é que é o nome desse bairro aqui? Hã? Do Real. Que Real? Nós somos filhos do rei. Nós vamos andar nessa cidade de cabeça levantada. Ei, de onde vocês são? Nós somos filhos de Deus. Nós somos os eleitos. Ei, Deus não nos colocou aqui para ser a cauda desta cidade, não. Deus nos colocou aqui nessa cidade para ser cabeça. Deus quer te dar o melhor aqui. Eu estou dizendo, nós vamos mudar o quadro. Se você não quer, eu quero esse tipo de fé. É uma fé que não limita a Deus, é uma fé que não tem fronteiras, é uma fé que não tem barreiras, é uma fé que não reconhece o obstáculo, é uma fé que vai fazer o impossível se tornar possível. Então eu estou passando perto da Arena Pernambuco e disse, não, nós vamos encher isso aqui. Eu estou passando perto da Arena lá em Natal e disse, nós vamos encher isso aqui. E daqui um pouquinho nós vamos ver o poder de Deus se manifestar. Está profetizado e é o que nós cremos.
Outro dia, nós estávamos lançando um curso bíblico em Brasília, e o irmão Jean Mateus, que trabalha conosco lá, que coordena essa parte, ele disse que em 5 dias da semana a gente tinha alcançado quase 300 mil pessoas, irmão Jean, é isso mais ou menos, né? De visualizações, né? Em 5 dias. Eram muita gente. Nós tínhamos, pela primeira vez, conseguimos passar sem o Google, prender a gente, derrubar os anúncios da gente, e os meninos estavam todos eufóricos, e nos assentamos na segunda-feira à noite para fazer uma live. Estávamos esperando, e aí passou 10 minutos, e 20, e meia hora, e não apareceu nenhuma pessoa. Mas como é que pode ter quase 300 mil visualizações, 1.800 pessoas entram na página e faz algum movimento para se inscrever, outros se inscrevem e na hora não aparece nenhuma. E eles ficaram assim meio apavorados, e o irmão Jean olhou e disse, mas pastor, eu disse, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu estou preparado para isso. Isso não me abalou. Ele disse, mas o senhor é muito persistente, mais ou menos assim que ele disse. O senhor tem muita perseverança, mas, gente, essas coisas não me abalam. E eu estava consciente que ia acontecer exatamente daquela maneira que aconteceu. E eu estava ali apenas para cumprir um propósito. E eu estou dizendo para vocês aqui, hoje à noite, eu estou esperando uma chuva poderosa. Amém. Quando esta chuva poderosa cair, nós não vamos ter 300 mil visualizações, não. Nós vamos ter milhões. Amém. Eu creio. Nós vamos ter milhões de pessoas sendo arrastadas. Nós temos aí na internet vídeos com todos os assuntos e com todas as informações. É só Deus fazer aquilo viralizar e aquilo cair na mão de um e daqui um pouquinho cair na mão de outro. E você sabe o que nós estamos fazendo? Começando a gravar o chuvisco das curas, da ressurreição dos mortos, dos surdos e mudos que estão falando, dos aleijados que estão começando a andar, de vidas que estão sendo transformadas, de milagres que vão acontecer na sua casa e na sua vida, da transformação sua, sabe? Eu estou dizendo isso aqui porque Deus quer mudar a nossa história. E nós vamos ser os responsáveis por anunciar, porque cada pessoa que Jesus curava dizia, vai lá e te mostra ao sacerdote. Aquilo era como se dissesse assim, vai anunciar o que eu fiz. Todos nós somos chamados para testemunharmos das grandes coisas que Deus quer fazer por nós. Não podemos pensar de outra maneira. Então eu estou olhando aqui que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós não somos qualquer um, nós somos pessoas que fomos, não é que seremos, fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, você seja curado aqui hoje à noite, você seja liberto aqui hoje à noite, você seja transformado aqui hoje à noite, você tenha uma vida cheia do Espírito Santo aqui hoje à noite, você tem uma fé liberada aqui hoje à noite, transforme a sua família, chame os teus filhos, a tua mulher e o teu marido na tua oração e diz, eu estou libertando você das garras de Satanás. Nós fomos abençoados. Aleluia! Muita gente não está entendendo, não está crendo. Então faça o seguinte, você não foi abençoado. Você simplesmente continue a sua vida e continue vivendo, arrastando a sua chinelinha e vivendo a sua miséria. Mas aqueles que querem crer, dê um salto de qualidade. Amém. E disse, eu sou eleito. O que é ser eleito? Eleito é aquele que antes da fundação do mundo, Deus o viu. O viu como? Perdedor, fracassado. Não, o viu
desde antes da fundação do mundo, disse: você vai, mas você vai com uma semente plantada dentro de você. Você vai com a semente da vitória dentro de você. Somos eleitos desde antes da fundação do mundo e predestinados. Predestinação fala do nosso futuro. Se você não tem futuro, você é um pobre coitado. Mas o meu futuro não é terminar aqui derrotado. O meu futuro é ver as bênçãos de Deus me alcançar. Nós fomos predestinados e eu digo isto: olha, profetas desejaram viver o momento que nós estamos vivendo. E se eu disser que o William Branham desejou estar aqui, eu não estou aumentando. Porque ele disse: o que aconteceu no meu ministério em pequena escala vai operar em plenitude na noite. Então o próprio profeta desejou viver um momento maior. Desejou viver um momento em que a sua mensagem traria para mim e para você uma libertação. Faria de nós, não é o povinho, faríamos de nós a super raça de Abraão. A super igreja, ei, a super igreja. A super semente. Aquele exército invencível. Eu quero lembrá-lo que 120 homens do cenáculo foram capazes de trazer uma mensagem que abalou o mundo em todas as gerações. Até hoje nós olhamos o seu testemunho, 120, nós somos muito mais do que isso aqui, nesta nação, aqui neste estado. Nós podemos plantar uma semente revolucionária para o mundo, para os dias vindouros, entender que Jesus Cristo vive em nossos corações, em nossas vidas. Que nós não viemos para contar história, mas viemos para falar e fazer aquilo que o profeta disse que nós faríamos. Ele disse: o único livro da Bíblia que não terminou foi o livro de Atos. Atos tem 28 capítulos. Eu gostaria de perguntar: qual é a pessoa aqui que gostaria de escrever o 29º? Que o seu testemunho fosse colocado lá e diria: ei, o mundo vai conhecer o 29º capítulo de Atos, a história da minha vida, de que Jesus Cristo, sua morte não pôs fim ao seu ministério, mas ele continua através da sua igreja fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus! Então eu quero dizer aonde é que nós vamos limitar a nossa fé. Como é que nós podemos, permitir que estas circunstânciazinhas, deixa eu falar isto assim, que estes problemazinhos e estas circunstânciazinhas venham barrar você? Tem alguém que olha para os problemas que te desafiam aí hoje à noite e tem coragem de se pôr de pé e dizer: eu sou maior do que você. Eu tenho um Deus poderoso que vive dentro de mim. Aleluia! Você não é nada, você vai ruir aos meus pés. Aleluia! Glória a Deus! Tem coragem você de olhar para os seus problemas e dizer: doença, você vai cair. Ei, filhos incrédulos, vocês vão se converterem. Ei, vitória de Santo Antão, você cairá aos pés deste poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! Tem você coragem de levantar a sua mão e dar um grito, um brado de vitória aqui, e dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos dizer: glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu mais uma vez volto a dizer: o irmão Brana disse isto dentro de um restaurante para um jovem. Ele disse: Deus está terminando comigo, mas levantará uma outra temporada. E quando esta temporada estiver terminando, Deus vai levantar uma outra temporada.
Ele disse, Deus vai pegar a história dos avivamentos mundiais e vai fazer uma bomba atômica e vai soltar em cima deste mundo. Amém. E o meu e o teu testemunho explodirá. Amém. Eu quero dizer que você vai dizer com a sua boca, vale a pena servir um Deus assim. Não é gente que está na mensagem arrastando a chinelinha, sabe, parece que é um peso terrível, eu não estou aguentando esta carga. Mas é gente que vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que eu estou alegre, entusiasmado. Se tem alguém aqui que é alegre, entusiasmado, chama-se César. Sabe? Porque eu sei que o Senhor fez e vai fazer grandes coisas por nós. Eu comecei aqui em 1900, o irmão Júnior me perguntou, lembra dos primeiros crentes dessa mensagem aqui nessa cidade? Eu disse, lembro. Lembro do Cicinato, lembro do Zé Bezerra, lembro. Eu lembro dos primeiros, eu não lembro de todos, mas lembro dos que vieram. Eu só não lembro dos últimos, porque eles virão em massa. Amém. Mas de como nós começamos aqui, me lembro dos primeiros que tivemos. E eu quero falar para vocês aqui de coração. Não limite a sua fé. Amém. Quando você for orar, lembra de que este homem, que é nosso profeta, disse, não peça coisa pequena para Deus. Peça coisa grande. Amém. Coisa que você diz, mas como é que eu vou pedir se não tem como isto vir a mim? Então você não crê em nada. É verdade. Porque quando você crê, você vai pedir o impossível. Amém. E o impossível vai se tornar possível. Amém. Porque a sua fé é poderosíssima. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos. Tem alguma coisa que você gostaria de pedir que parece impossível? Não tem como. Isto não dá. Irmão Brana disse, peça coisa grande. Porque são as coisas grandes que farão você ver que o Deus que nós servimos é muito além do que você possa pedir ou pensar. Mas a primeira coisa que você precisa pedir grande aqui hoje à noite é, me dê uma fé poderosa. Eu não ouvi ninguém pedir. Me dê uma fé poderosa. Aleluia. E a minha oração agora, ao me despedir destes irmãos, que o Senhor remova daqui de entre nós todo o espírito de incredulidade. Daqueles que estão esperando ver para crer. Mas coloque em nossos corações hoje à noite uma fé. Nós cremos. Se alguém crê, diga aí, eu creio. Eu creio. Vê se você pode dizer, eu creio. Eu creio. Eu creio que eu verei a tua glória. Eu creio que verei os milagres. Eu creio que verei as tuas maravilhas. Eu creio que verei uma vida mudada. Eu creio que verei esta igreja marchando poderosamente. Eu creio no abalo que o Senhor promoverá aqui nesta cidade e nesta nação. Aleluia! Aleluia! Diga aí, eu creio numa saúde restaurada, num casamento restaurado, numa família abençoada. Ei, eu creio que Deus vai abrir as portas para as minhas finanças e tudo vai ficar bem. Eu creio que a minha alma será agradecida a esse Deus. Que eu não vou comprometê-lo em nada. E assim, Pai, se o Senhor encontrar aqui nesta casa hoje à noite alguém que crê no impossível, eu oro que o Senhor realize para ele ver que não há nada impossível. Eu oro que a vida desse povo seja diferente, seja vencedora, seja vitoriosa, seja forte, seja corajosa. Aleluia! Eu oro que todas as sortes de bênçãos possam estar sobre cada um de nós. Aleluia! É assim que eu peço. Levante um grupo de crentes
que marchem a marcha do Evangelho. Glória a Deus. E a Ti, Senhor, eu digo, libera a nossa fé. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas maravilhas. Obrigado porque eu sei que o Senhor mudará o destino de todos que estão aqui que creem nesta hora. Eles verão a glória do Senhor e se lembrarão que nós não viemos repetir uma oração aqui, mas falamos da alma, muda a história da minha vida. Tem alguém que quer abrir a boca e dizer: permita que a minha vida escreva o novo capítulo do livro de Atos. Diga aí, permita que a minha história mude esta cidade. Aleluia! A história do carcereiro mudou a cidade de Filipos. Que a nossa história mude também. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nestas coisas, diga: obrigado, Senhor. Eu estou de posse da minha vitória aqui hoje à noite. Aleluia! Obrigado, Senhor. Eu vou receber grandes coisas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você crê mesmo? Então aplauda Jesus Cristo e glorifique a Deus pela sua bênção. Aleluia. Não há doenças, não há câncer, não há tuberculose, não há depressão, não há nada que possa ficar diante de você hoje à noite. Jesus Cristo te dê saúde, te dê bênção. Glória a Deus. Jesus Cristo mude a história. Eu sei que o Senhor vai mudar. Diga aí: eu sei que o Senhor vai mudar. A minha fé diz que o Senhor vai mudar. É isto que eu acertei contigo aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. De coração, de todo o meu coração. Eu vou dizer a você o que o irmão Brana disse para o irmão Joseph Coleman. Disse: quando ele me disse estas 3 palavras, isto mudou a minha vida. E mudou a vida de todos aqueles que convivem comigo. Deus te abençoe. Amém. Só isso, Deus te abençoe. Amém. Sabe com o quê? Com todas as sortes de bênçãos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por estar junto aqui comigo e junto comigo partilhar da minha fé. Amém. E desses momentos que eu estou esperando ver se cumprir na sua vida. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um. Amém. 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 Deus te abençoe. Ah, tem uma criança para ser apresentada. Obrigado. Aleluia. Cadê a criança? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Oh, Ele é maravilhoso. Amém. Eu quero só terminar o culto dizendo: cuidado. Não deixa aquele urubu tirar a semente e você não guardar estas coisas do coração. Leve isto para casa. Você vai precisar disso. Deus te abençoe. Amém. Cuidado com o que você vai falar. Amém. Você pode esquecer tudo e quando chegar em casa, não ter mais nada. Pai, aqui está esta mãe com esta criança. E eu me lembro que muitos pais trouxeram os filhos para serem abençoados. Amém. E o Senhor não poupou de botar a sua mão e abençoar a vida das crianças. A minha oração: ajude esta mãe a criar este filho da maneira correta. Não ser liberal, não ser mundana, não ser volúvel,
para que essa criança tenha um caráter definido. Eu oro que ela tenha saúde. Eu oro que ela tenha a mão e a proteção do Senhor. Eu oro que este corpinho seja forte. Que nenhuma doença prospere na vida dele. E que nenhum poder de Satanás também tenha poder sobre ele. Nem modas, nem homossexualismo, nem lesbianismo, nenhuma influência de Satanás, nem as drogas, nem as bebidas, mas o Espírito do Senhor se apodere desta criança e marque esta vida para o teu reino. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Como é o nome? Guilherme. Você está sendo dedicado a Jesus. Cresça e viva para Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode abençoar o seu irmão? Vire para ele e diga: Deus te abençoe. E se você quiser me abençoar também, eu aceito o seu Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.